dos fariseus, a minha Bíblia é CNBB, então talvez tenha alguma tradução diferente de vocês, tá? Vamos lá. Havia alguém dentre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. À noite ele foi se encontrar com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz, olha bem, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. É necessário para vós nascer do alto. O vento sopra aonde quer, e ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para essa palavra? Olha só, a palavra de Deus é aquela que confunda tudo aquilo que a gente fala. Tudo que eu preguei nesses 20 minutos, a palavra de Deus vai falar. Jamais, Rabi, sabemos que viesse da parte de Deus, porque ninguém é capaz de fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com o Senhor. Não é possível que o Senhor cura desse jeito que o Senhor cura, que o Senhor liberta desse jeito que o Senhor liberta, que o Senhor salva desse jeito que o Senhor salva, que o Senhor ama desse jeito que o Senhor ama, como amou aquela prostituta, bem lembrado pelo bem. Jesus, não é possível, todo mundo queria matar aquela mulher, todo mundo queria apedrejar aquela mulher. O Senhor é capaz de olhar nos olhos dela, amar e falar assim: olha, vai em paz, não peques mais. Não é possível, só pode vir da parte de Deus, porque sem Ele você não pode fazer outra coisa, Jesus. E Jesus fala: em verdade vos digo, se alguém não nascer do alto, não poderá entrar no reino de Deus. Amém. Amém. Aí veio, mas Nicodemos era um chefe, um dos chefes, fariseu. E chefe, para ser chefe, tinha que saber tudo da lei. Gente, o homem sabia a lei por decor. Quantas leis nós temos no nosso Brasil hoje? O senhor sabe? Não. O senhor sabe a lei que foi aprovada hoje? Não, também não sei. Também não sei. Mas aquele homem sabia tudo. Se fosse aprovada uma lei hoje, aquele homem tinha que saber, tintim por tintim, palavra por palavra. Aquele homem sabia tudo sobre a lei. E inocentemente pergunta: Jesus, como assim nascer de novo? Ué, eu vou ter que entrar na barriga de uma mulher? Não é uma pergunta de uma criança, gente? É ou não é? Jesus, eu não estou entendendo, parece que eu sou bobo, não é possível. Como que você está falando isso? Eu vou ter que entrar na barriga de uma mulher? Não. Você já nasceu, você morre, você é uma realidade. Deus te ama. É preciso que você nasça de novo interiormente. É preciso que o apostolado de Jesus entre no seu coração. Você é um homem da lei, sabe tudo da lei, mas ainda não sabe nada sobre as coisas do alto. O que é a força do alto? Quem é a força do alto? O Espírito Santo de Deus. É esse apostolado que nós precisamos encarnar dentro de nós. E por isso eu falo para você, para nós exercermos o nosso apostolado, para nós exercermos a nossa função de apóstolo, primeiramente nós precisamos nascer do alto com o nosso coração inflamado pelo Espírito Santo. Caso contrário, as nossas palavras serão só palavras vagas. Se eu vim aqui e falar e não me abrir o Espírito Santo, eu vou embora, vocês vão embora, vocês não entenderam nada, amanhã vocês não vão lembrar nada da minha pregação. Mas se eu sair daqui
se vocês saírem daqui entendendo que a força do Espírito Santo precisa habitar no coração de vocês, eu posso ter certeza, foi o Espírito que pregou através de mim. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Sim. Pode ir embora? Não. Não? Pode confirmar. Versículo 4 de Coríntios, capítulo 2. A minha palavra e a minha pregação longe estava da eloquência, persuasiva da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino de Deus. Está falando aqui. Obrigado, meu. Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas para essa palavra? Então, Nicodemos recebeu esse desígnio de Jesus. Viu? É preciso nascer de novo. Caso contrário, você vai continuar sendo um homem da lei. Um homem que sabe tudo sobre a lei, mas que não sabe nada sobre o céu. Aí Jesus vem falando depois, eu não vou ler, claro, mas Jesus fala assim: se você não entende isso, Nicodemos, como que você vai entender quando eu disser que eu vou morrer numa cruz? Porque a cruz naquela época era vergonhosa. Era vergonhosa. A cruz naquela época era dos piores dos piores. Muitos homens foram crucificados, morreram numa cruz, certo? Muitos homens amarrados, nunca ninguém pregado. Amarrado morreram 2, no mesmo dia de Jesus morreram 2, mas nunca ninguém pregado. E Jesus falou: Nicodemos, se você não souber sobre isso, você não vai saber, você não vai entender quando eu falar que eu vou morrer numa cruz. Cleito, por que você está falando tudo isso? Porque agora tu vai trazer o fio da meada na nossa pregação. O Espírito Santo na minha vida, o Espírito Santo na sua vida, ele, quando ele vai fazer uma obra, ele não faz só em você. Ele faz em você e naquelas pessoas que estão ao seu lado. Sabe por que eu estou falando isso? Eu sou filho de um pai alcoólatra. Bebia, mas bebia muito. Meu pai alcoólatra chegava em casa, meu pai tinha um bar, trabalhava o dia inteiro no bar. Chegava de madrugada, à noite, meia-noite, 1h depois que fechava o bar. Chegava em casa e nós acordávamos apanhando, não sabendo por que estava apanhando. Meu pai batia em mim, batia nos meus irmãos, batia na minha mãe. Minha mãe muitas vezes tinha que dormir no meu quarto, porque meu pai chegava. A minha mãe, olha como era meu pai. Meu pai chegava, meu pai não podia encontrar minha mãe na cama. A minha mãe tinha que estar esperando ela em algum lugar, fazendo comida, esperando nem que ele chegasse 2h da manhã. Minha mãe tinha que estar na sala, em algum lugar. Se minha mãe estivesse na cama, era briga na cerca, apanhava na cerca. Minha mãe saía da cama dela, meu pai fechava o quarto, dormia sozinho no quarto dele e ela ia dormir na minha cama comigo. Quantas vezes eu via minha mãe dormir no meu quarto? Minha mãe é uma mulher ausente. Como meu pai bebia o dia inteiro, trabalhava o dia inteiro, mas ao mesmo tempo consumia aquilo que ganhava, não é? Meu pai era aquele cara que dizia assim: se no bar não der lucro, eu consumo o bar, né? Meu pai era desses. O que ganhava, consumia. Martini? Não, Bartira. Hã? Bartira. Ah, o Bartira. Eu pensei que era Martini. O Bartira é isso mesmo, infelizmente. E por que meu pai era assim? Porque meu pai era assim, a minha mãe tinha que trabalhar. Trabalhava 3 períodos. Minha mãe era diretora escolar, diretora de uma escola estadual, trabalhava de manhã e à tarde. E à noite era diretora de uma universidade, de um curso de universidade. Então trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Para quê? Para poder colocar dinheiro, para a gente ter um sustento na nossa casa, para a gente estudar, para a gente ter o que comer. Meu pai não colocava R$1 em casa. Consequência disso, Cleiton Álvaro Machado, aos 14 anos, caiu no mundo das drogas. Caiu feio. Começou na maconha, passou para cocaína, foi para o crack e usou tudo que é tipo de drogas que existe: cola, êxtase, heroína, tudo que é tipo de droga. E assim eu fui me afundando. Perdi meu trabalho, perdi namorada, perdi amigos, comecei a roubar, comecei a trocar minhas coisas, roubava amigo, roubava tio, roubava tia, roubava avô, e fui roubando. As pessoas foram descobrindo. Chegou a época que não tinha mais que roubar, porque todo mundo já me conhecia. Comecei a trocar minhas coisas, tênis, relógio. E como eu bem falei, jogava futebol, então sempre tinha chuteira de marca, tênis de marca, né?
Fui trocando. Acabou a troca, já não tinha mais nada. Era chinelinho de dentro, shortinho, camiseta de regata o dia todo. Comecei a me prostituir. Comecei a sair com mulheres para ter dinheiro para comprar minha droga. Morava na rua, saía de casa na sexta-feira, chegava na terça, sujo, fedido, totalmente desfigurado pelas drogas. Mas foi nessa época que o Espírito fez a obra mais perfeita na nossa vida. Meu pai, ao me ver nessa situação, falou assim: não, preciso salvar meu filho. Eu procurei minha felicidade em bebidas, procurei minha felicidade em tantas coisas. Eu quero experimentar a felicidade em Deus. Meu pai se abriu ao Espírito novamente, meu pai se abriu à conversão, voltou à igreja com a minha mãe. Meu pai largou tudo aquilo que ele vivia, que era bebida, adultério, violência dentro de casa. Só que infelizmente o filho ainda continuava nas drogas. Mas o meu pai se abriu ao Espírito. Meu pai rezava de noite. Eu lembro que eu chegava em casa de madrugada, na terça, segunda, quarta-feira, estava meu pai na sala ajoelhado rezando o Santo Terço. Quando não era meu pai, era minha mãe. Eles revezavam de madrugada para rezar o terço, pedindo pela minha conversão. E assim foi acontecendo. Quantas vezes eu cheguei em casa? Uma vez eu cheguei em casa totalmente desfigurado, totalmente adulterado pela droga. Fui na cozinha, peguei uma faca, entrei no quarto da minha mãe, coloquei uma faca no pescoço da minha mãe e falei: olha, se a senhora não der dinheiro agora, eu mato a senhora agora. E o meu pai falou: Cleito, pelo amor de Deus, não faça isso. Toma, pega o dinheiro, sobe daqui, vai embora, use a sua droga, mas não faça isso. Tá bom? Outro dia voltava de novo, mesma coisa, ameaçando. Uma vez eu lembro que eu estava batendo no meu pai, teve uma briga lá em casa, meu pai caiu no chão e eu fui para cima do meu pai e comecei a dar mão na cara dele. Meu pai falou assim: filho, se for para a sua salvação, você pode bater. Eu sei que você está vivendo porque eu vivi. Mas um dia você vai receber a força e o poder do Espírito Santo e essa vida vai mudar. Apanhando ele falando assim. Eu lembro que no outro dia o olho do meu pai tudo roxo. Eu não lembrava o que tinha acontecido, porque a droga tem esse poder de esquecer, de fazer esquecer tudo aquilo que a gente fez. Mas tá bom. Fomos caminhando. Chegou um belo dia, meu pai não aguentava mais, minha mãe não aguentava mais. Meu pai olhou para mim, um dia que eu cheguei em crise de tarde em casa. Meu pai falou assim: ó, pega suas coisas e vai embora de casa. Desse jeito eu não quero mais você aqui. Nós te amamos, mas desse jeito não. Pega suas coisas e vai embora de casa. Eu, como não tinha nada na cabeça, como pouco me importava, achando que estava fazendo a coisa certa, né? E com muita raiva do meu pai, porque o ódio maior era do meu pai. Eu tinha ódio do meu pai, eu queria bater, eu queria matar meu pai. Saí de casa. Não saí de casa. Peguei uma malinha de futebol, aquelas pequenininhas. Eu lembro que tinha uma cueca, uma camiseta, um chinelo de dedo e um shorts. Eu saí descalço. Eu saí de casa, a minha casa na subida assim, quando eu saí de casa, lá na esquina de cima passou um caminhoneiro amigo meu. Olhou para mim: ô Cleito, o que você está fazendo? Estacionou o caminhão, não sei o que você está fazendo. Falei: não estou fazendo nada, eu estou querendo passear um pouco. Olha, na minha cabeça, querendo passear, não estou fazendo nada. Ah, legal, aí parou e ficou conversando comigo e tal. Seguinte, eu estou indo para o Rio de Janeiro descarregar essas batatas aqui lá no Ceasa. Você não quer ir comigo? No CEAGESP, né? No centro de comércio lá do Rio. Você não quer ir comigo? Aí eu falei: disfarcei, né, mal? Preciso avisar meu pai com a minha mãe, né, que eu estou indo. Mentira, não ia avisar nada, estava fora de casa. Não, vamos comigo, a gente avisa. Falei: então tá bom, deixa eu pegar o celular e vou avisar eles. Aí menti que liguei. Viu, pai? Oi, tudo bem? Vou viajar com o Carlinhos aqui. Vou lá no Rio, mas eu já volto. Ele falou: tu volta rapidinho, tô indo com ele, tá tudo bem, tá? Fique com Deus, pai, beijo. Olha, nem tinha falado no meu pai nada. E entrei no caminhão e fui. Qual que é a minha cabeça? Rio de Janeiro, droga, Rio de Janeiro. Eu ia pra lá pra ficar lá. Estava fora de casa mesmo, não tinha lá, não tinha casa mais.